semeia, honestidade canta e reza sua fé. Abençoado seja o lindo verde de suas terras planas, honradas e desbravadas pela força de nossos imigrantes. Águas santas saciam a sede de nossas crenças, aliviando as marcas do contestado na memória dos pioneiros. Catanduvas, força do povo, herança de um passado que trabalha e semeia, honestidade canta e reza sua fé. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade, uma água, um cafezinho, se sintam bem à vontade mesmo. Verificada a presença do número legal de vereadores, com a proteção de Deus, sob os auspícios da lei e da razão, declaro instalada mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Catanduvas. Coloco em apreciação a ata número 2502, enviada por e-mail da reunião ordinária realizada em 5 de julho de 2021. Nada para discutir, coloco em votação. Se todos concordam, permaneça como está. Ata número 2502, aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 638 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar a sanção da Lei número 2744 de 2021 e a correspondente justificativa de veto parcial, relativamente ao parágrafo 5º do artigo 4 do projeto de lei legislativo número 04 de 2021, contando, como sempre, com a costumeira atenção de Vossa Excelência e dos demais vereadores, expresso os meus mais elevados protestos de estima e consideração, assinatura do prefeito Dorival. Aí aqui nós temos toda a lei, senhor presidente, que é o projeto do vereador Odair, que dispõe sobre a rotina do transporte de pacientes. Então, não há necessidade de a gente ler a lei, já que trata-se apenas da sanção, mas, quanto ao veto, acredito que lemos na íntegra. Por gentileza, faz favor. Para que todos tomem conhecimento. Cumpre-me comunicar-lhe que, na forma do disposto no artigo 76 da Lei Orgânica do Município, vetei o parágrafo 5º do artigo 4º do projeto de lei número 04 de 2021, originário dessa Casa Legislativa, que dispõe sobre a rotina de transporte de pacientes na área da saúde no município de Catanduvas, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal número 8080 de 1989 e da Resolução CFM número 1672 de 2003 e adota outras providências. Razões e justificativa do veto. Em que pese o nobre intuito dos vereadores com a propositura e aprovação do presente projeto de lei, o texto contido no parágrafo 5º do seu artigo 4º não reúne condições de ser convertido em lei, impondo-se seu veto parcial na conformidade das razões que passamos a expor. Prevê o citado dispositivo do projeto de lei em questão. Parágrafo 5º. Não haverá transporte na área da saúde a pacientes para consultas e demais procedimentos laboratoriais dentro do território municipal, executando-se os pacientes em tratamento de fisioterapia, excetuando-se, senhor presidente, os pacientes em tratamento de fisioterapia diagnosticados de efetiva restrição locomotora, necessitando de maca ou cadeira de rodas, e na ocorrência da necessidade, que for atestada pela enfermeira ou médico da unidade, deverá constar o nome e CPF do paciente, assinado pelo responsável do Programa Estratégia Saúde da Família, ESF, ao qual o paciente estiver cadastrado ou estiver sendo assistido. Deste modo, a sanção do referido dispositivo impediria que o município realizasse o transporte de outros pacientes que atualmente já são transportados e que possuem grande dificuldade de locomoção, tais como idosos, doentes ou em idade avançada, gestantes, puérperas, com seus recém-nascidos, etc.,
e que são devidamente acompanhados e cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde. Nos parece que, desta forma, por uma questão de equidade e razoabilidade, o fornecimento de transporte não poderia ficar restrito apenas aos pacientes em tratamento de fisioterapia. É de interesse público que os serviços de saúde sejam acessíveis a todos os munícipes de forma igualitária e, para isso, é indispensável o fornecimento de transporte aos pacientes com dificuldade de locomoção citados anteriormente. Nesse ponto, portanto, o projeto de lei contraria o interesse público, justificado o veto que é imposto nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica. Por fim, reconhecendo a louvável iniciativa da presente Casa Legislativa, será encaminhado em breve projeto de lei com texto substitutivo ao ora vetado. Por todo o exposto, à vista das razões ora explicadas, demonstrando os óbices que impedem a sanção integral do projeto de lei legislativo número 04 de 2021, em virtude de sua aparente contrariedade ao interesse público, apresentamos o presente veto parcial ao projeto de lei legislativo número 04 de 2021, restando vetado o parágrafo 5º do seu artigo 4º. Catanduvas, 9 de julho de 2021, assinatura do prefeito. Ofício número 0116 de 2021. Excelentíssimo senhor Neylor Miguel Baldi, solicito, se possível, disponibilizar o espaço da Câmara de Vereadores no dia 14/7 de 2021, às 14 horas, para reunião entre os setores de infraestrutura responsável pelo SIM, Vigilância Sanitária, e os representantes dos supermercados deste município. No mais, aproveitamos a oportunidade para renovar os mais elevados protestos de estima e consideração. Convite. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Saúde vêm respeitosamente à presença desta Casa Legislativa, por meio deste, convidá-los para participar da reunião sobre o Sistema de Inspeção Municipal, SIM, e Vigilância Sanitária, que ocorrerá na Câmara Municipal de Vereadores, localizada à Rua Severiano Guerreiro, 106, no dia 14 de julho, às 14 horas, onde serão tratados assuntos referentes ao sistema SIM. Aproveitando o ensejo, renovamos protestos de estima e consideração. Assinatura do Dr. João Gabriel Siqueira, que é o nosso veterinário, e do João Alberto Funes Ruaro, que é o nosso da Vigilância Sanitária. Ao excelentíssimo senhor Neylor Miguel Baldi. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV-CRAS, com o objetivo de valorizar a importância do voto consciente a fim de escolher seus principais representantes no Poder Legislativo, bem como apresentar quais são as principais funções do vereador na sociedade, proporcionando-lhes maior interação com os escolhidos para representá-los na atual gestão, vem por meio deste solicitar um horário de visitação no dia 26/7 de 2021, no período vespertino, a partir das 14h30 neste recinto, para que os adolescentes conheçam o local de trabalho dos vereadores e, se possível, alguns vereadores se façam presente para sanar dúvidas que eventualmente possam surgir. Em anexo, planejamento dos educadores. Desde já agradecemos a colaboração, atenciosamente, o CRAS. Aqui tem o anexo, senhor presidente. Esse aqui, vamos ler na íntegra também, senhor presidente. A sua excelência, o senhor Neylor Miguel Baldi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Encaminhamos, em anexo, expediente do chefe de gabinete da presidência do Senado Federal, Dr. João Batista Marques. O assunto é o projeto de lei número 2564 de 2020. Senhor presidente, incumbiu-me o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, de acusar o recebimento do ofício número 155 de 2021, datado de 22 de junho do ano corrente, ao tempo de manifestar o seu agradecimento pela contribuição para o bom debate democrático, o que em muito enriquece os trabalhos deste Senado Federal. O entendimento dessa Câmara Municipal foi remetido à Secretaria-Geral da Mesa, para fins de ciência e eventual encaminhamento à comissão atinente, mencionando que a Casa também possui, como mecanismo para o exercício da prática democrática, o portal E-Cidadania, que dispõe de ferramentas para o envio de ideias legislativas, para a participação interativa em audiências públicas e para a consulta pública sobre proposições legislativas. Ao utilizar e divulgar o portal E-Cidadania, estimula-se a maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação desta Casa Legislativa. Por fim, reitera-se que o Senado Federal permanece ao alcance da população para o diálogo e para a busca da melhor condução dos temas de interesse da nação. Atenciosamente, João Batista Marques, chefe de gabinete.
As correspondências seriam essas, senhor presidente. Ok, obrigado, secretário. Vamos dar sequência. Peço ao secretário que faça a leitura das pedidos de providência, de indicação e informação. Por gentileza, secretário, faz favor. Pedido de providência número 41 de 2021, Ivacir Cardoso Moreira, do PSDB. Para que a administração pública e o Conselho de Desenvolvimento do nosso município, em razão do atual cenário do Covid-19, estudem a possibilidade de realizar audiência pública através de sistema online, a fim de que seja feita uma reanálise e se discutam determinados pontos do plano diretor do nosso município. Contudo, em não sendo possível a realização de audiência pública através de sistema online, que a reanálise e discussão do plano diretor de Catanduva e Santa Catarina se dê o mais breve possível, assim que tudo retornar ao normal e as reuniões voltarem a ser presenciais. Este vereador tem conhecimento das leis que norteiam o plano diretor do nosso município, mas algumas regras e questões precisam ser rediscutidas e atualizadas, pois acabam inviabilizando e dificultando o crescimento e o desenvolvimento das empresas instaladas em Catanduvas e, consequentemente, o desenvolvimento do próprio município. Contudo, deve-se ressaltar que as análises e discussões devem respeitar e seguir o que preceituam as leis de maior hierarquia, para que tudo venha a ser melhorado e atualizado, continue dentro do que prevê as leis. Vereador Ivacir. Obrigado, secretário. Vereador, quer comentar? Fica à vontade, vereador. Por ordem, senhor presidente. Então, como bem está na justificativa, como o secretário acabou de colocar, mas dizer que na última semana fui procurado por alguns empresários que residem no bairro Sayonara, 3 empresários daquela localidade, não vou estar citando o nome, onde eles estão pensando em ampliação e expandir seu comércio, sua empresa, e alguns pontos que está relacionado dentro do nosso plano diretor, que está dificultando um pouco para que eles consigam voltar e fazer esse novo empreendimento. Então, penso que em 2018, 2019, foi feita uma reunião relevante ao plano diretor, alguns assuntos foram relacionados, mas até hoje não foi colocado em prática. Então, sabemos da situação da pandemia, para as audiências públicas aí que não pode acontecer presencial, mas que de repente, através aí dos membros do conselho, que eles possam estar estudando novamente aí e volte às tomadas aí que é de interesse da nossa comunidade e com certeza vai beneficiar novas empresas e onde vai gerar emprego e renda para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Ok, pode dar sequência, secretário. Pedido de informações número 33 de 2021, vereadores André Alvício Atos, Odair José Gabrielli e Antônio Osório Neto. Pedido para que a administração pública apresente documentos com a relação de todas as viagens realizadas pelos veículos da saúde, mais precisamente as que possuem distância superior a 200 km do município de Catanduvas, desde o dia 1º de janeiro de 2021 até a presente data. Ainda, para que a administração pública apresente documentos com a relação de horas extras de todos os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde. O pedido é justificado no poder dever de fiscalização inerente ao cargo de vereador. Algum vereador quer comentar? Fica à vontade. Como está aqui na justificativa, senhor presidente, é a questão de fiscalização mesmo. O objetivo com o pedido é analisar todas essas viagens de longa distância, ou seja, como diz aqui, a mais de 200 quilômetros do município, para a gente ter uma noção de quantos carros estão se deslocando e aquilo que a gente vem gastando com o TFD de longa distância. Também na questão das horas extras, o objetivo é a gente entender mais ou menos a dinâmica e a disposição dos motoristas da Secretaria de Saúde. Então, a gente vai aguardar a resposta, analisar aquilo que vai chegar para a gente, para que assim a gente possa, se for o caso, sugerir alguma melhoria. Obrigado, presidente. Ok, pode dar sequência, por gentileza. Indicação número 71 de 2021, vereador Odair José Gabrielli. Para que a administração pública estude a possibilidade do retorno das atividades voltadas ao esporte, aulas de judô, aulas de futsal, aulas de vôlei, entre outras aulas de esporte, bem como realize novos projetos de escolinhas de esporte com horários diversificados nos colégios municipais e nos bairros do nosso município. Este pedido de indicação se faz de grande valia, vez que a prática do esporte é saúde, pois estimula a produção do hormônio da dopamina,
em nosso organismo e reforça a imunidade do corpo humano, ajudando, assim, no combate do vírus, no combate ao uso das drogas e no combate a outros vícios e doenças prejudiciais à saúde humana. A prática do esporte também é importante para todos, pois proporciona o crescimento espiritual, moral e psíquico das pessoas, transformando essas em indivíduos melhores para a sociedade. Assinatura do vereador Odair. Vereador, quer comentar? Fica à vontade, vereador. A palavra é livre, presidente. Ok, obrigado. Pode dar sequência, secretário, por gentileza. Indicação número 72 de 2021, vereador Antônio Osório Neto, para que a administração pública e a Orcatran estudem a possibilidade de realizar reparos ou de executar pavimentação asfáltica na rua Maria Celestina da Costa, cuja qual dá acesso aos veículos pesados à portaria da empresa BRF de Catanduvas, Santa Catarina. Insta a salientar que o vereador Neylor Miguel Baldi já realizou o pedido de indicação de número 20 de 2021, ainda na data de 22/2 de 2021, cujo qual possui conteúdo semelhante a este, demonstrando assim a necessidade e a urgência desse pedido. Justificativa. A empresa BRF representa mais de 50% do adicionado no movimento. Aqui está só do adicionado no movimento econômico do nosso município, além do que representa para as demais atividades, produção de ovos, produção de frangos, produção de suínos, entre outros, geração de empregos. Salienta-se que é dificultoso acessar esse trecho de aproximadamente 100 metros com aclive nos dias chuvosos e úmidos, já que em determinadas ocasiões, referido trecho já trouxe vários prejuízos aos usuários, vez que já ocorreram quebras de veículos pesados no local, quebras de peças mecânicas, cortes em pneus, entre outros prejuízos. Sendo assim, totalmente necessário e urgente este pedido de indicação. Assinatura do vereador Antônio Osório Neto. O vereador quer argumentar? Fica à vontade. Ok. Pode dar sequência, secretário, por gentileza. Indicação número 73 de 2021. Vereador André Alviciotes. Para que a administração municipal e a Orcatran estudem a possibilidade e a viabilidade de construir uma lombada na estrada que dá acesso ao Clube 13 de Junho, localizado em Catanduvas, Santa Catarina. A medida acima requerida se faz necessária, pois aos olhos de alguns moradores daquela região, a construção de mais uma lombada naquele local não somente dará maior segurança para quem lá trafega, como também irá diminuir significativamente a nuvem de poeira levantada pelos veículos que transitam naquele local e que invadem as casas dos moradores nos períodos de estiagem. Vereador quer argumentar? Fica à vontade, vereador. Como está na justificativa, senhor presidente, eu fui procurado por alguns moradores que há tempo já solicitaram a construção de mais uma lombada e como a gente dessa vez quer dar um respaldo maior, eu optei por estar fazendo o ofício, já que as conversas com a Orcatran, conversas que eu digo, a reunião que a gente solicitou aqui já há um tempo, ela ainda não ocorreu, então a gente encaminha o ofício e talvez venha uma resposta. Mas aproveito do momento, senhor presidente, para mais uma vez a gente reforçar esse convite para a Orcatran. Talvez possamos fazer um requerimento, de fato, uma convocação, se for o caso, para que o presidente venha até essa casa e possa sanar as dúvidas dos vereadores, que naturalmente são dúvidas dos munícipes. Os assuntos acerca do trânsito de Catanduvas são inúmeros, já entramos nesse debate. Então, mais uma vez, senhor presidente, aproveito do momento para reforçar esse pedido, para que a gente tenha essa reunião com a Orcatran e possa estar passando informações cada vez mais claras para a população que nos procura com frequência. Obrigado. Ok, Seria obrigado. isso aí, senhor presidente. Ok, obrigado. Agora abre espaço para solicitação de ofício. Se algum colega, fica à vontade. Pela ordem, então, presidente. Pois não, vereador? Já que vem de encontro ao pedido do vereador André, eu gostaria também que, se essa casa aprovasse um pedido de convite ao presidente da Orcatran, que se viesse essa casa dar explicações do porquê, como que é feita essa situação dessas lombadas, como que é, se é por projeto, se é por indicação, se é por aprovação dos membros, porque eu também vi que foi feito numa rua lá na Cidade Jardim, e eu não lembro de terem sido feitas essas indicações. E eu tenho várias ruas, não só uma, que têm o pedido e não é realizado. Então, nós gostaria de saber isso. Se o senhor puder pedir, se a maioria concordar, de enviar um ofício para o presidente para vir até essa casa explicar. Faremos no nome de todos, então? Ok, vereador. No nome da casa faremos sim.
Deixar, senhor presidente, a título de sugestão, nós poderíamos, nesse mesmo ofício, estar elaborando uma pauta para essa possível reunião e colocando uma ordem do dia, necessariamente, né, para que a Orcatran já venha preparada com os assuntos que a gente gostaria de discutir. A gente tem a questão das lombadas, nós temos a questão das rotatórias, enfim, que eu acredito que se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai conseguir elaborar ali uma ordem do dia para que seja uma reunião produtiva e que a gente possa tirar bastante proveito disso. Obrigado. Ok. Mais algum colega? Por ordem, senhor Pois presidente. não, fica à vontade, Eu vereador. gostaria de pedir um ofício aí para o nobre deputado Marcos Vieira, que esteve na sexta-feira fazendo visita no nosso município. E na palavra livre vou estar comentando mais aí. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado. Mais algum colega? Fica à vontade. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Pedi ofício agradecendo a emenda de R$300 mil que veio para custeio da saúde da deputada federal Carolina Detoni, em nome da bancada do MDB. Ok, vereador. Obrigado. Mais alguém? Pois não, vereador Antônio, fica à vontade. Na reunião passada foi levantada a situação de nós fazer um convite ao SESC Senat. Eu só questiono, foi feito, foi elaborado esse convite? Foi elaborado, sim. Então, obrigado. Mais algum colega? Verificada a presença do número legal de vereadores, declaro instalada a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 182 de 2021. Projeto de Lei número 182 de 2021, de 9 de junho de 2021. Cria o Conselho Municipal da Juventude e dá outras providências. O projeto ele é bastante extenso, senhor presidente. Eu acho que da mesma forma que fizemos com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, vamos ler o parecer jurídico, que já deixa bem claro Ok. do Pode que o ser projeto parecer trata. jurídico, então. E aí acredito que seja o suficiente. A assessoria jurídica foi provocada a se manifestar sobre o projeto de lei número 182 de 2021, que cria o Conselho Municipal da Juventude. É o relatório, passo a opinar. Este projeto é uma indicação dos vereadores que veem a necessidade de inclusão dos jovens para participar nas deliberações das políticas públicas. É importante observar que o projeto de lei sob análise não contém qualquer vício de ordem formal, seja de iniciativa ou procedimental, uma vez que a lei orgânica do município admite que a iniciativa das leis cabe ao prefeito, bem como estabelece a competência material e legislativa do município para a criação de conselhos. A criação de conselhos pelos municípios é reflexo da democracia participativa trazida pela Constituição Federal de 1988. Como órgãos colegiados da gestão pública local, os conselhos gozam de atribuições para opinar ou deliberar acerca de determinadas matérias, garantindo a participação da população na discussão de assuntos relevantes para determinada localidade e representatividade. Os conselhos estão inscritos na Constituição Federal na qualidade de instrumentos de expressão, representação e participação popular. Tais órgãos apresentam-se como responsáveis pela assessoria e suporte ao funcionamento das áreas onde atuam e são compostos para representantes do poder público e da sociedade civil organizada, integrando-se aos órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo. A Lei Orgânica Municipal, nos artigos citados a seguir, estabelecem a competência para a estruturação administrativa. Artigo 70. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre. Inciso 5º. Criação, estruturação e atribuição dos órgãos da administração pública municipal. Artigo 120. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias. A criação dos conselhos, diante do exposto, opino pela legalidade da iniciativa. Esse é o parecer jurídico, senhor presidente. O parecer das comissões também, dado pela legalidade do projeto e a assinatura de todos os membros das comissões e da doutora Sheila, nossa assessora jurídica. Ok, obrigado. Coloca o projeto, então, em discussão. Algum colega, fica à vontade. Fazer um breve comentário, então, senhor Pois não, presidente. fica à vontade. Esse projeto ele já foi bastante debatido
logo depois que entrou na casa. Nas comissões também foi bastante comentado sobre a importância dele e, inclusive, para aqueles que não sabem, foi criada uma enquete no Facebook. Foi uma ideia aí do vereador Odair de estar criando essa enquete para tentar modificar a idade, estender a idade máxima. Escutamos a população de maneira democrática, que através dos votos e manifestações no Facebook, acharam que seria mais interessante manter o projeto como está, ou seja, estabelecendo a idade para participação do Conselho entre 15 e 20 e 29 anos. Então, isso é algo que a gente ressalta aqui, e no mais, como já dito, o projeto foi, sim, bastante discutido. Acredito que venha muito a somar, é uma chance que o jovem vai ter de participar efetivamente da elaboração das políticas públicas voltadas à sua classe, então isso com certeza é de grande valia, principalmente dado o fato de que a gente não tinha a existência de um conselho desses. A demanda criada pelo público jovem, às vezes ela acaba sendo um pouco superficial para o poder público, mas eu tenho certeza que depois de debatido, depois que essa demanda for colocada para dentro do Conselho e for traduzido para a linguagem que o poder público precisa escutar para estar elaborando o projeto, para estar mandando para a Câmara, eu acredito sim que as coisas vão acontecer. Se a gente for parar para pensar, senhor presidente, são poucos os projetos destinados ao público jovem. Mas eu acredito que a partir desse momento, com a participação desse público diretamente na política, as iniciativas elas começarão a ocorrer e esse público tem muito a ganhar e, é claro, manifestar interesse pela política. Porque, como muito bem colocado, me lembro, Toninho, que tu colocou num dia numa reunião das comissões, é esse público de 15 a 29 anos que vai nos substituir no futuro. Isso é inegável, não tem como ser diferente. Então, nada melhor do que a gente estar dando esse pontapé aqui, criando esse conselho e trazendo o jovem para dentro da política em si. Eu acho que seria isso. Senhor presidente, o meu voto ao projeto eu já adianto como favorável. Ok, obrigado. Mais algum colega? Pela ordem, presidente. Pois não, vereador, fica à vontade. Então, como colocou, bem colocado as palavras do vereador André sobre o projeto, um projeto, como eu coloquei semana passada e outras sessões aqui, de grande importância para a área da juventude. A juventude sempre se queixou, até na nossa época, que nós também fazia parte, queixava-se dessa falta do poder público para essa tão querida e tão importante classe, né, que são os jovens. Então, agora foi criado esse projeto, está em votação, discussão e votação aqui, posteriormente. A gente criou uma enquete via internet, via redes sociais. Agradeço ao Luan pela criação, nosso assessor de imprensa aqui, pela criação dessa enquete. Só que a gente ficou um pouco decepcionado pelo pouco questionamento que teve. E eu, como vereador também, como já fui jovem, eu pensava de estender um pouquinho mais a idade que está estipulada no projeto, que seria de 29 anos. Mas as pessoas que votaram acharam pelo melhor não. Então, como a gente criou a enquete e temos que, para ser sincero, obedecer aceitar essa situação, a gente vai manter o projeto como ele veio, na parte original, mantendo os jovens até 29 anos. E o que eu peço aqui, declarando já meu voto como favorável, é que a juventude se interesse um pouco mais por essas ações. Agora eles vão estar limitados e vão ter limitados sobre as leis, mas também vão ter direito em cima dessas leis. Eu penso que o município, através da assistência social, vai criar métodos e estimular eles a criarem esses grupos e trabalharem na sociedade em prol do nosso município. Como bem colocou o vereador Antônio Osório Neto aqui, esses jovens são o futuro do nosso município, são os futuros vereadores, futuros prefeitos, vice-secretários e futuros empresários do nosso município que vão dar andamento e vão ser, né, as pessoas que vão dominar o município nosso aqui futuramente, né?
Então, é um projeto muito importante. Só espero a contrapartida da juventude. Já declaro aqui e adianto meu voto como favorável. Ok, vereador. Mais algum colega? Está em discussão o projeto? Pois não, vereador. Fica à vontade. Também gostaria de apresentar aqui minhas colocações, muito bem já colocadas pelo vereador André e pelo vereador Odair, mas eu vejo nesse projeto aí uma importância muito grande. Basta que a nossa juventude possa realmente vir tirar proveito dele, né? A gente percebia aí na campanha eleitoral, apesar de ter sido muito curta a minha campanha, minha participação assim naquele momento, mas eu pude encontrar diversos jovens que até me surpreenderam assim com algumas colocações de qual é a preocupação aí do município, das autoridades com essa parcela da sociedade. Se a gente parar um pouco, realmente eu tive que me render àqueles comentários. E às vezes a gente é tão fácil criticar e das reuniões que fazem, algumas encruzilhadas, aí as festas que fazem e tal, mas também às vezes não existe um chamamento para que essa juventude tenha uma participação em coisas úteis também, e concordo com vocês, às vezes chamados também não vão. Existe uma mudança radical aí na geração, né, de quando nós éramos jovens aí agora. Mas vemos que nesse projeto, em querendo a juventude participar mais do esporte, participar mais da cultura, de que forma que está sendo desenvolvida e discutida a cultura no nosso município, a geração de empregos, qual é o de redirecionamento que se dará aí a inovação, às empresas, ao incubador industrial, ao que está se fazendo. A juventude pode muito bem vir participar desses debates. Lazer, então, que eu já dei a introdução, como é interessante a juventude vir e discutir o lazer para eles mesmos e tal, né? E até a questão do meio ambiente, o que é que está se fazendo para o tratamento da água, para o futuro, eles realmente é que vão fazer parte dessa nova geração. E o projeto em si está muito bem distribuído. A participação das entidades, tal, agora vai de cada entidade saber tirar o proveito necessário que foi aberto dentro desse projeto para que eles possam realmente efetivar os seus anseios aí. Eu lembro que quando eu aí aos meus 20, 22 anos, eu já fui convidado para fazer parte de uma JDC na época, já fui convidado para fazer parte de uma eleição para a Câmara de Vereadores, já fui convidado para tantas atividades na época. Tudo bem, nossa sociedade era muito menor, muito menos gente, então quando alguém começava a estudar, a se desenvolver um pouco mais, existia mais oportunidades e a carência também era maior. Mas hoje eu vejo assim que existe um vácuo muito grande para que essa parcela da nossa sociedade seja chamada, e esse projeto vem de encontro a essa necessidade que eu enxergo. Oxalá nós venhamos ver daqui a algum tempo esse projeto muito bem tratado pela nossa sociedade, pela nossa administração e também pelos nossos jovens. Muito obrigado, presidente. Ok, obrigado. Mais algum colega? O projeto está em votação, então. Por ordem de bancada, o MDB, vereador Diomar. Favorável. Ok. Vereador Gerson. Favorável, presidente. Ok. Vereador Marcelo. Favorável, presidente. Ok. Vereadora Claire. Favorável. Obrigado. Bancada do PSD já deu seus favoráveis aqui, o André e o Odair. Bancada do DEM, vereador Antônio Osório Neto. Favorável. Obrigado. Bancada do PSDB, vereador Ivacir. Favorável, presidente. Obrigado. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda modificativa apresentada ao projeto de lei número 184 de 2021. Emenda modificativa ao projeto de lei número 184 de 2021, de 30 de junho de 2021. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança e Agricultura, neste ato representadas pelos seus membros,
nos termos do artigo 120, inciso 4º do Regimento Interno, propõe emenda modificativa ao projeto de lei número 184 de 2021, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONDEF, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte redação. Artigo 1º. Modifica o texto do artigo 3º, inciso 2º, a linha B e C, e acrescenta a linha D do presente projeto de lei, o qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 2º, a linha B. 2 representantes a pessoas com deficiência auditiva, visual, mental, física e patológicas ou síndromes. C. 1 representante da OAB. D. 1 representante do CREA. Justificativa. Em análise ao presente projeto pelas comissões, mostrou-se necessária a alteração, pois existem entidades que mostram-se necessárias e que não foram incluídas, como é o caso da OAB, na defesa e opinião em relação aos direitos e também ao CREA, devido às grandes dificuldades e às necessidades encontradas na adaptação de vias, estabelecimentos desde públicos e privados que necessitam de uma visão técnica isenta. Por tais motivos, entende-se necessária e adequada a presente emenda modificativa, requerendo-se a sua aprovação. Isso aí, senhor presidente. É isso aí. A emenda é isso. Seria isso, secretário. Obrigado. Coloco a emenda, então, em discussão. Algum colega, fica à vontade. A emenda está em votação. Por ordem de bancada do MDB, vereador Diomar. Favorável. Obrigado. Vereador Gerson. Favorável, presidente. Vereador Marcelo. Favorável, presidente. Vereadora Claire. Favorável. Ok, obrigado. Bancada do PSD, então, vereador André. Favorável. Vereador Dair. Favorável. Obrigado. Bancada do DEM, vereador Antônio Osório Neto. Favorável. Obrigado. Bancada do PSDB, vereador Ivacir. Favorável. Ok, obrigado, vereador. Emenda modificativa aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 184 de 2021. Projeto de lei número 180. Desculpa, presidente, eu me atrapalhei aqui. Projeto de lei número 184 de 2021. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONDEF, e dá outras providências. Da mesma maneira que o outro, senhor presidente, o projeto ele é bastante extenso, os pareceres são absolutamente no mesmo teor, então eu acredito que o senhor possa passar o projeto para votação e falar para a população. Não faria muito sentido ler tudo isso na íntegra, principalmente pelo fato de que, após aprovado, vai para a sanção do prefeito, depois de sancionada, toda a lei fica disponível no Diário Oficial dos Municípios. Então, a leitura, se eu lesse na íntegra, todos esses projetos tomaria, acredito que pelo menos uma meia hora de sessão. Então, não é preguiça do secretário, nem dos vereadores, mas é que não faria muito sentido mesmo. A gente está tratando aqui da criação de mais um conselho, e aquele munícipe que quiser ter acesso ao material na íntegra, após a sanção, pode buscar no Diário Oficial dos Municípios, que vai encontrar lá a lei na íntegra. E também no leimunicipais.org.com.br. Acredito que o senhor pode passar para votação, senhor, para discussão e votação. Ok, obrigado, secretário. O projeto, então, está em discussão. Algum colega, fica à vontade. O projeto está em votação, então. Bancada do MDB, vereador Diomar. Favorável. Obrigado, vereador. Vereador Gerson. Favorável. Ok, obrigado. Vereador Marcelo. Favorável, presidente. Obrigado. Vereadora Claire. Favorável. Ok, obrigado. Bancada do PSD, vereador André. Favorável, presidente. Ok, obrigado. Vereadora Dair. Favorável. Obrigado. Bancada do DEM, vereador Antônio. Favorável, senhor presidente. Ok. Bancada do PSDB, vereador Ivacir. Favorável. Ok, obrigado. Projeto aprovado com a emenda modificativa por unanimidade. Agora declaro abertas as explicações pessoais por ordem de bancada. Cada vereador tem direito a 5 minutos. Bancada, então, do MDB. Vereador Diomar, seus 5 minutos. Fica à vontade, vereador. Então, meu boa noite ao senhor presidente. Cumprimentar também todos os senhores vereadores, a nossa vereadora,
os visitantes desta casa, o pessoal que trabalha aqui, dizer que é, sem dúvida nenhuma, uma satisfação, novamente, a gente poder estar dirigindo a nossa palavra a toda a população de Catanduvas. Mas como nós precisamos reduzir o espaço aqui, então quero ser breve, só colocar aqui a função do nosso sindicato, porque eu sei que muitos vereadores ainda não sabem o que realmente o Sindicato dos Produtores Rurais de Catanduvas faz. Nós temos uma parceria com a CNA, com a Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, com o Senar, e desenvolvemos em Catanduvas, Vargem Bonita e Jaborá, em torno de 180 cursos, um diferente do outro, na área da agricultura, pecuária, e também tem alguns programas. Por exemplo, temos o programa de Arteg, que é assistência técnica e gerencial de gado de corte, gado de leite, de ovinos, de caprinos, que ainda não é o caso nosso aqui, e de suínos. Então, esse ia um tempo até para a gente explicar, mas quero deixar à disposição alguma pergunta que quiserem fazer. Esse é contratado um técnico pelo nosso sindicato, que ele vai dar assistência técnica e gerencial durante 2 anos, de graça, nessas 25, 30 propriedades, né? E está sendo feito 2 programas já, e estamos iniciando um de ovinos também. Já está trabalhando aí o Tiago Casella, que vai ser o instrutor na área de ovinos, que o pai dele é um dos maiores produtores de ovinos, né? E também, além disso, nós temos o programa de saúde do homem e da mulher, que abrange aí em torno de 9 exames que fazem, atingindo aí, por exemplo, o homem, câncer de próstata e tantos outros, né? E também da mulher, colo do útero, do seio, é uma série de... São 9 exames em cada programa desse, né? Tudo gratuito. E também, entre esses cursos, a grande maioria são cursos profissionalizantes. Agora, com essa epidemia, tivemos um problema sério para reunir pessoal. O que mais foi trabalhado foi dentro das empresas. Por exemplo, na Celulose Irani, quase toda semana teve 1 ou 2 cursos. Porque tudo que trabalha com madeira, enfim, com agricultura, pecuária, madeireiro, tem que estar instruído. Essa é uma exigência do Ministério do Trabalho. E o Senar assumiu esse compromisso em todo o Brasil de profissionalizar todo o pessoal que trabalha. Então, se vocês analisarem aqui a DM e tantas empresas, quando pegam um funcionário, eles já chamam o Senar lá ligo para o nosso sindicato, para nós... Eles preparam o pessoal, tem que ter no mínimo de 8 a 10 pessoas, em alguns casos até 15, 16, e é dado curso, trator agrícola, o que você imaginar. São em torno de 180 cursos. Acontece o seguinte, hoje eu tentei pegar todos os cursos para trazer, e eles me passaram, mas veio quase apagado, então ficou difícil de trazer. Então eu pedi que na próxima sessão eles pudessem nos mandar os folders, para que ficasse bem esclarecido para cada vereador, né? Tudo aquilo que o sindicato faz, e nada disso é cobrado. Até o ano passado, você fazia todos esses cursos e dava até alimentação para o pessoal, mas era o único estado no Brasil. E agora, então, cortaram a alimentação, mas de qualquer forma, os cursos, todos eles são de graça, o material instrucional, o professor, tudo recebe gratuitamente. E temos também um programa aí que é de inseminação, que não se faz aqui no município, porque nós reunimos, às vezes, 5, 6, 7 municípios para dar a turma, né? Então, já foi profissionalizado aqui várias pessoas aqui do município, mas só para saber, né? Todos esses cursos, a partir da semana que vem, aí os senhores já poderão nos perguntar aí, ou questionar aquilo que vocês vão ver nos folders, né? Então, são tudo coisas importantes para o município. Você pode ver que
que na área da agricultura, pecuária, Catanduvas também, né? Mas Santa Catarina saiu na frente, né? Em todos os estados brasileiros, nós estamos tirando de letra. Se tu pegar aí e ver a produção da agricultura, pecuária, para nós que temos apenas 1% do território nacional, somos o 6º maior produtor do Brasil. Então, graças ao Senar que está trabalhando pesado aí para ajudar os produtores rurais, inclusive nos frigoríficos, dando curso para todo mundo, né? E até para citar aqui, por exemplo, a cooperativa foi criada aqui, mas criamos também em Jaborá, a Questuci, né? Já foi dado mais de 100 cursos para eles em todas as áreas, fabricação de cachaça no frigorífico, produção de uva, de produção de vinho. Hoje, Jaborá é considerado o melhor suco do Brasil, né? Suco de uva no Brasil, o melhor é Jaborá. Então, são coisas que têm dado bom resultado. E do Arteg, o primeiro Arteg que foi feito foi em Jaborá e foi inclusive publicado na Revista Rural do Brasil como um dos melhores cursos de maior rentabilidade, né? Então, eu quero encerrar por aqui e deixar para a próxima semana, assim que os senhores receberem os folders aí, poderemos até discutir isso. Meu muito obrigado, um abraço a todos. Ok, obrigado. Damos sequência, então, o vereador Gerson, 5 minutos, fica à vontade. Obrigado, presidente. Cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Nelor Baldi, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem online, os presentes aqui e os funcionários dessa casa. Quero aqui reforçar o convite para essa casa, dia 14, né, às 2 horas. Os vereadores estão presentes e os donos de mercado, ProSim, vai estar aqui explicando o nosso veterinário, o sistema de inspeção municipal. Então, reforçar esse convite aqui. Quero agradecer também, em nome do Luiz Paulo Seganfredo, o representante da deputada Carolina Detoni, que mandou a emenda aí de R$300 mil para a saúde e para a